Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Mais uma vez nós nos encontramos diante do altar do Senhor, onde que nós nos reunimos como tochas vivas. Amém? Amém? Amém. Deus é poderoso. Amém? Deus, Ele é infinitamente mais poderoso. Amém? Amém mesmo? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, irmãos, esse é um dos segredos mais poderosos que existe. Só que muitas vezes nós somos, talvez, ensinados e pensamos que Deus sempre tem a nos oferecer. Nem tudo que Deus nos oferece vai nos agradar, mas também como tudo que Deus nos oferece nos agrada. Amém? Mas às vezes nós geramos uma expectativa para a parte de Deus. E às vezes nós não recebemos. O porquê que nós não recebemos? Aí são lugares onde que nós estamos nos relacionando com Ele, que ainda nós não acessamos para chegar a ter acesso ainda. É por isso que muitas vezes nós, quando estamos no meio do temporal e do vendaval, nós olhamos para todos os lados e esquecemos de olhar para Ele. Ele está presente conosco em todos os momentos. Mas às vezes nós ficamos meio tonto com tantas coisas. Mas eu quero aqui nessa noite dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você veio aqui é porque você ama, o adora e sabe que Ele é um Deus poderoso. Mas eu quero te impulsionar que você venha entender que quando nós nos reunimos, é uma coisa que eu sempre falo, toda vez que nós nos reunimos, nós cultuamos a Deus, mas nós manifestamos aquilo que nós já vivemos em casa. Amém? Como assim, pastor? Porque amanhã é segunda-feira. Se hoje nós no domingo somos igreja, amanhã segunda-feira também seremos igreja, na nossa casa, no nosso emprego. Então terça-feira nós seremos igreja novamente, e assim por diante. Quarta-feira seremos igreja novamente, quinta-feira seremos igrejas reunidos como corpo, sexta-feira, sábado, domingo novamente. Então eu vejo que Deus, Ele é poderoso, irmãos, mas nós temos que acessar alguns lugares para entender o que Deus quer fazer. A minha oração nesses dias é discernimento, e é fundamental que nós venhamos ter discernimento do Espírito, para podermos entender o que a palavra do Senhor, ou os mínimos detalhes, que nem no ambiente desse culto, Deus está falando desde o começo. Não sei se você percebeu, mas o Espírito Santo já está falando há um tempão. E eu quero te dizer que às vezes nós esperamos uma imposição, ou que se levante um profeta. Amém. Mas eu quero te dizer que Ele está aqui presente, e é Ele que vai fazer aquilo se cumprir na sua vida. Mas nós temos que ter uma ideia que nós temos que estar conectado a Ele. Para estar conectados, nós temos que nos relacionar. Amém? Amém, irmão? Amém. Todo relacionamento gera uma intimidade, né? Uma coisa tão prática, né? Para namorados, casados e etc. Mas com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós nos relacionamos para entender o que o Pai quer estabelecer através de nossas vidas aqui na terra. É esse o princípio básico. Amém? E sobre isso eu gostaria de falar sobre relacionamento no Espírito. O Espírito, ele nos traz um grande privilégio de compreendermos a palavra. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Toda vez que nós meditamos, nós conhecemos o que está no Senhor, no coração do Senhor. Amém? Se eu não leio a palavra, eu consigo entender a Deus? Se eu não medito na palavra, eu consigo desenvolver um relacionamento com Ele? Não. Porque a palavra do Senhor, ela gera dentro de nós a fé e a perseverança de permanecermos firmes no Senhor. Então, quanto mais eu entro na palavra, mais gera fé, e a fé me leva em lugares que o Senhor quer se revelar, e eu creio.
Nós estávamos há pouco tempo cantando, se ainda a figueira não floresça, me ajuda aí, Juliana, que eu não sei cantar, né? Nós sempre nos alegraremos no Senhor, em tudo, irmão. Se deu errado, nós temos que nos alegrar que deu errado, porque existe um princípio e um propósito. Talvez o propósito não era como Deus queria, mas talvez como eu gerei a expectativa em mim mesmo. E aí que eu quero dizer que o Espírito Santo é Ele que nos discerne se é da vontade do Senhor ou não. Por isso que muitas vezes nós, quebramos a nossa cara em algumas situações, porque nós pensamos que é, mas não é. E aí quando não dá, nós magoamos, fazemos beicinho para o Senhor. O Senhor não me deu, então eu vou cair fora. E não é assim, irmão. Todavia nós vamos nos alegrar sempre no Senhor, mesmo que o fruto da figueira minta, ainda eu me alegrarei no Senhor. É isso, Juliana? Obrigado. Então abra comigo a palavra do Senhor em Gálatas 5,16. Deus é poderoso. Gálatas 5, verso 16. Quero falar sobre o Espírito Santo, derrota a nossa alma carnal. Vou repetir. Talvez você estava folheando e você não prestou atenção, desculpe. O Espírito Santo derrota a nossa alma carnal. Por que, pastor? Nós somos formados de corpo, alma e... Então existe uma guerra, constantemente entre a minha carne e o Espírito, amém? E o corpo entra de lambuja, porque o corpo às vezes também pega uma tendência da carne que sofre o pênalti. Vamos entendermos assim. Então diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, falando uma carta que redigiu aos cristãos nesse período, ele diz assim: eis o conselho que vos dou, ande debaixo da direção do Espírito, dessa forma não darão satisfação aos apelos da vossa natureza pecaminosa. Algumas outras versões dizem: digo, porém, andai no Espírito, não satisfazei as concupiscências da carne, pois da carne desejam o que é contrário ao Espírito, e o que é contrário à carne, esse opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? É aqui por enquanto. A vida no Espírito, ela se desenvolve dentro de um relacionamento, amém? Amém. Quando nós aceitamos a Cristo, o primeiro passo é aceitá-lo. O segundo passo, nós cremos no batismo do Espírito Santo. Quando nós imergimos, nós deixamos o nosso pecado para trás e nós levantamos como criaturas novas. Amém? Amém, irmão? Amém, né? Quando nós nos batizamos, nova criatura, nossos pecados ficaram para trás. E aí começa uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre vai nos corrigir e nos apontar o que nós devemos mudar. Sim ou não? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pastor, mas nós nascemos na carne. Sim. Até nós temos a convicção que o Senhor Jesus nos resgatou do pecado e nos trouxe uma nova esperança, uma nova expectativa, nós geramos alguma carne, amém? Sim. Mas que tipo de carne, pastor? Irmãos queridos, existem várias coisas. Pecado é pecado, amém? Existe separação de nível de pecado? Não, se eu minto é pecado. Se eu fiz outras coisas erradas, se eu roubei é pecado. E não existe grau de dificuldade do pecado. Só existe que o pecado é de um fruto carnal da minha vontade, muitas vezes. Se eu minto, se eu brigo, se eu ajo indiferente, muitas vezes, dentro do meu emprego, se eu xingo, são frutos da carne. Mas quando eu nasço
de novo no Espírito, eu começo a viver e trazer a frutificação no Espírito. A vida no Espírito vem pela fé da palavra e principalmente a obediência aos princípios espirituais. Aonde que eu encontro isso, pastor? Palavra do Senhor. Ela é fiel em nos indicar como nós devemos ser conduzidos e como nós devemos nos portar através do Espírito. Quando nós falamos de Espírito, nós vamos entender que talvez possa passar na nossa cabeça que é todo aquele agito. Amém? Porque quando o Espírito vem, ele nos renova. Amém? Aí nós queremos decolar, nós queremos explodir. Amém? Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo não é só quando se manifesta aqui dentro da igreja que nós decolamos, rolamos, pulamos, gritamos, se alegramos. Mas é quando amanhã, que é segunda-feira, nós nos preenchemos hoje no Espírito Santo e amanhã nós continuaremos resplandecendo o que é do Espírito, o que foi ministrado no corpo. Amém? Amém, queridos? Todo o processo de mudança e relacionamento com Deus, às vezes nos causa certo espanto. Por quê? Porque nós temos que deixar algumas coisas e alguns ranços para trás. Sempre o Espírito Santo nos aponta o que nós devemos mudar. Ou dentro do nosso caráter, ou como nós vivemos, como nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós falamos. O Espírito Santo ele sempre nos constrange. E dentro desse princípio eu começo a olhar e a buscar um entendimento dentro da palavra e saber que eu escolho viver dentro de um relacionamento com o Espírito Santo. Todo o processo de Espírito Santo me leva a entender. No verso 19 diz assim que as obras da carne são conhecidas, as quais são, pensam bem, prostituição, impureza, lascívia. O 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, peleja, dissensões e facções. Tudo isso nós temos visto dentro do âmbito da sociedade, amém? Sim. Isso são frutos da carne. Só que eu quero dizer que muitas vezes nós temos algumas coisas ainda dentro do próprio tabernáculo do Senhor, porque ainda nós não nascemos verdadeiramente do Espírito. Nascer do Espírito é simplesmente eu frutificar a imagem e semelhança de Deus. Amém? Meu irmão, vocês estão tão quietinhos. Estão tão quietinhos. O fruto do Espírito eu só consigo gerar quando eu vou me relacionar com Ele. Mas às vezes dentro da igreja eu ainda formo facções. O que é facções? Eu crio grupos um contra os outros. Isso é facção, irmão. Não é fruto do Espírito, e sim fruto da carne. Inveja, se eu tenho inveja de quem canta melhor do que eu, ou toca melhor do que eu, frutos da carne. Se eu minto algo contra o meu irmão, frutos da carne. Se eu não gosto do meu irmão, frutos da carne. Se eu não estou nem aí para o culto, frutos da carne. Se eu venho no culto e durmo às vezes no culto, talvez você esteja cansado. Mas se você não está cansado, você está ainda inerte no fruto da carne. Mas quando nós começamos a entender que o Espírito Santo nos leva num lugar, no Senhor, aonde que tem coisas que são reveladas, aonde que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem, irmão, aí nós começamos a entrar num ambiente onde que as coisas começam a ser claras. Que eu não posso entender que eu sou religioso, irmão. Eu não posso ser religioso. Eu tenho que entender que eu desenvolvo um relacionamento com Ele. E esse relacionamento vai muito mais além de eu cultuar aqui. Quanto mais eu cultuo em casa com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com a minha família, mais eu me fortaleço no Senhor. E mais as pessoas lá fora começam a olhar e entender, opa, o cara tem uma coisa diferente. O cara mudou. A moça mudou.
não está mais naquelas rodas do tititi lá, não está mais conturbando, não está mais falando do chefe. Ô irmãos, eu já falei mal do chefe. Por quê? Eu estava manifestando a obra da carne. Quem nunca xingou o chefe, irmão? Né? Quem nunca disse, esses chefes, frutos da carne, mas você está dentro da igreja ainda. Você está entendendo? Nós não podemos manifestar duas coisas. Ou nós manifestamos obras da carne, ou manifestamos os frutos do Espírito. Amém? A inveja, bebedice, no verso 21, orgias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vou prevenir que cometam, as coisas não herdarão o reino do céu. Tais coisas não herdarão o reino do céu. Se eu ainda mantenho as obras da carne, eu não sou digno de entrar no reino dos céus. Mesmo estando dentro da igreja, fazendo parte do corpo. Irmãos, uma coisa que eu entendi e tenho compreendido, nós pessoas, seres humanos, se nós não somos nascidos verdadeiramente do Espírito, de um relacionamento com Deus, de meditação da palavra, de conhecimento, de vida correta no Senhor, nós às vezes nos enganamos dentro da igreja. Nós levantamos as mãos, gritamos, pulamos, mas quando nós passamos daquela porta, parece que não é mais eu. Aquele cara não sou eu mais. E o porquê isso? Porque ainda você não nasceu do Espírito. Porque quanto mais eu nasço do Espírito, mais o Senhor se revela. E mais eu vivo, mais eu perdoo, mais eu amo, mais eu vivo no Senhor. Olha só, verso 22, em Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e felicidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio, contra essas as coisas não há lei, não há condenação, porque são frutos do Espírito. Então o que eu sou no Senhor, Ele se revela em mim. Quando Deus fala lá em Gênesis, façamos o homem, em Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus tem imagem? Tem imagem, irmão? Não. É óbvio que Deus não tem uma imagem. Mas como é que Deus diz que nós vemos fazer a imagem? Ele soprou no verso 2, quando faz o homem. Ele soprou o sopro de vida. Tudo que ele era, tudo que ele resplandecia, foi para dentro do homem. Amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Frutos do Espírito, Ele soprou. Então, meus queridos, eu quero que você entenda que quando nós recebemos o Espírito Santo, não é simplesmente só pular, gritar, mas é uma vida constantemente no Espírito. Jesus, quando vai ao Rio Jordão, ele se depara com quem? João Batista. E todo mundo sabe que João Batista é a voz que anunciava quem no deserto? Messias. Era a voz que clamava no deserto. E eu entendo que o propósito de Deus sobre nossas vidas gera através do Espírito. Um exemplo bem típico: Isabel, mãe de João Batista. Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz, em Romanos, que eu acho que é em Romanos, se não me engano, não, é Mateus. Agora eu esqueci, deu um branco. Me ajudem aí. Lucas, né? Eu acho que é. Deu branco. Diz que quando elas se encontraram, quando a Maria vai visitar Isabel, quando elas se deparam frente a frente, os seus bebês começaram a se agitar.
Vocês estão entendendo quando a coisa está voltada ao Espírito, há uma conectividade? João Batista e Jesus se encontram pela primeira vez pelo Espírito. Um útero virgem tem a Jesus, o Cordeiro, o Verbo. Um útero estéril, idade avançada, a voz que clama no deserto. Estavam os dois se unindo, se encontrando pela primeira vez pelo Espírito Santo. Todo mundo sabe que o anjo Gabriel, quando fala a Maria que ela ia gerar a Jesus, o Messias, o anjo Gabriel se depara com Zacarias diante do altar, no lado direito do altar, e ele fala sobre que veria João Batista, que seria as suas orações foram ouvidas, e você responsável por criar João Batista. Propósito do Espírito. Então todos nós temos um propósito de gerar no Espírito uma intimidade aonde que nós nos conectamos a Ele. Isso é fato. Quando João Batista está batizando lá, ele olha e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que eu não sou digno nem desatar as sandálias dele. João Batista vem e batiza. Primeira coisa que ele diz: não, tu que tem que batizar. Não, é tu. Jesus fala que é tu que tem que batizar. Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus e ele parte para cumprir o propósito da missão estabelecida através do Espírito. E todo mundo sabe os milagres que Jesus fez, amém? João Batista na beira do Rio Jordão, milhares de pessoas ouviam a voz no deserto: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o dia. Quantas pessoas foram batizadas, salvos, através do poder do Espírito Santo que estava em João Batista? João Batista era meio doidão, não. Ele não passava a mãozinha. Ele chegava e falava: se arrepende dos seus pecados, se arrepende. E as pessoas se arrependiam. João Batista, cheio do poder do Espírito Santo. Cheio. Jesus fazendo a obra, cheio do poder do Espírito Santo. Eu e você, cheios do poder do Espírito Santo, para fazer o quê? A obra do Senhor. Irmãos, nós temos o propósito. Nós nascemos para cumprir um propósito. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu sempre tenho liberado que nós nascemos para um propósito do Rei. Nós temos que cumprir o que foi dado. Antes de nós sermos gerados, Deus já conhecia tudo. Mas parei, pastor, mas como é que fulano tinha um propósito e se desviou? Livre-arbítrio. É estabelecido um propósito de Deus sobre nossas vidas. Mas nós que escolhemos se nós vamos ou não. Se nós estamos no Espírito, nós vamos seguir para o propósito. Se nós ainda não estamos no Espírito, vamos fazer o propósito nosso ser estabelecido. Viram a diferença? Por isso, irmãos, andar no Espírito é ter comunhão com Ele, se relacionar com Ele, dia após dia. Saber que quando vem as lutas, nós olhamos para o alto e digamos: Abba, Pai, nós confiamos tudo em Ti, tudo é para Ti, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego minhas coisas, meus problemas, eu entrego minhas dívidas, eu entrego a minha doença, eu entrego meus problemas financeiros e assim por diante. Existem coisas na nossa vida que nós plantamos, nós vamos colher. A Bíblia diz que toda semente que é lançada ao solo, ela cresce, ela vai germinar, amém? Assim é dentro do Espírito. Ou eu gero dentro do fruto carnal, ou eu vou gerar dentro do fruto do Espírito. E quando nós geramos no fruto carnal, nós não sentiremos prazer. Mas quando nós geramos no fruto do Espírito, nós teremos prazer. Amém? Amém, irmão? Pô, você está tão quieto, irmão. Tão quietinhos. A nossa escolha for segundo as nossas emoções e sentimentos, ou influenciados pela nossa alma carnal, e se forem através da desobediência, aí, irmão, aí
cada vez mais você vai se enterrar dentro da carnalidade. Como é que eu quebro isso, pastor? Através da obediência. Como eu obedeço? Os princípios de Deus. A palavra do Senhor. Toda vez que o Senhor se fala comigo, eu entendo e executo. Quando a palavra me diz como eu devo portar, qual é a minha conduta, é como eu vou me colher dentro da obediência. A obediência vai gerar sempre uma colheita positiva. Em Gálatas 6:10 diz: não se iluda, Deus não se deixa enganar. Toda a gente virá a ceifar aquilo que nós sempre formos semear. Apenas, se for na carne, desejos, ambições humanas virão ceifar dentro de corrupções, dentro da carne. Mas o que semeia coisas dentro do domínio do Espírito, receberão o Espírito da vida e entraremos e herdaremos o reino do céu para a nossa glória, para glorificar o Senhor. O que é da carne é carne, e o que é do Espírito permanecerá hoje e eternamente. Não existe outro segredo, irmão. Não existe outra palavra mágica que nos leva a despertar. Ou eu ando no Espírito, ou eu continuo andando dentro de um ambiente carnal. Se eu gosto ainda de mentir e enrolar, vou continuar. Mas se eu tomar posição, eu vou mudar. Toda palavra que gera conserto nos gera dúvidas. Sim ou não? Sim. Quando nós somos confrontados, a gente fica na dúvida se é ou não é. Mas eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo está trazendo clareza aqui neste lugar. Está trazendo clareza para a nossa vida, para nós desenvolvermos algo no Espírito com Ele. É essa clareza que vai nos apontar em quem verdadeiramente nós somos. Aleluia mesmo, glória a Deus. A palavra também, o Senhor diz que assim sempre que temos a oportunidade de praticarmos o bem para com todos, mas primeiramente para com os que têm a mesma fé que nós. Primeiramente que nós devemos praticar é aqui. A clareza do Espírito nós temos que compartilhar entre nós, o corpo, para depois nós compartilhar lá fora. Se nós somos cheios do Espírito Santo aqui, também automaticamente nós seremos cheios lá fora, amém? Isso é óbvio. O relacionamento com o Espírito Santo, através da palavra, sempre vai atuar com melhor influência para todos que têm atitude de ser verdadeiro, ser aquilo que o Senhor quer, o propósito estabelecido. Se você andar no Espírito, a sua alma vai dizer que você perdeu. Repito, se você não andar no Espírito, a sua alma sempre vai dizer que você perdeu. Mas na verdade você ganha, porque não há outra vida a não ser dentro de um relacionamento com o Senhor, através do Espírito. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus. Eu quero falar um pouquinho sobre João Batista. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, entendeu sua missão, seu compromisso de estabelecer e apontar o Messias. Mas é interessante que um certo momento gerou uma dúvida nele, e nós encontramos em Mateus 11, verso 2, olha só o que diz: João, ouvindo no seu cárcere a falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, perguntando: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro?
Respondeu Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouvides vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Aos pobres anunciados o evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Olha só, João cumpre o propósito de apontar a Jesus no deserto. Quando Jesus é batizado, Jesus vai cumprir a sua missão, e João, com seu tomado pelo Espírito, continua fazendo, mas ele é preso. Quando ele é preso, ele está num ambiente totalmente desfavorecido, teoricamente, mas o que ele vê é só tristeza e desilusão, e as pessoas afora começam a dizer, questionar se Jesus era quem verdadeiramente. E aqui entra uma coisa interessante. João Batista, ele facilmente foi influenciado pelo que ele ouvia, que ele ouviu, e ele começou a entrar em conflito com ele mesmo, e ele, tanto que ele entra na dúvida, será realmente que eu batizei Jesus? Será que é o cara? Ele pega 2 discípulos dele, vai lá e confere para mim, vê se é verdadeiramente, se não é, quem será que há de vir? Irmãos, às vezes, em algumas situações, nós somos influenciados a sair do ambiente do Espírito. E quando nós somos influenciados, isso é fácil. Isso é fácil nos tirar da presença do Senhor, do propósito que Deus estabeleceu. Quando nós perdemos deixamos, nos ser influenciado, nós não enxergamos e gera dúvida. E quando gera dúvida, nós paramos. João Batista ficou na dúvida. E Jesus manda, não, vai lá e diga que eu sou eu mesmo. E João Batista volta a crer. Logo depois, todo mundo sabe que ele é executado. A influência, meus queridos, nos gera deixar de andar no Espírito. Hoje tecnologia nos tira da presença do Espírito Santo. Hoje qualquer influência negativa nos tira. Satanás não precisa levantar uma perseguição, por enquanto, sobre nossas vidas, porque o que é cômodo nos tira da presença do Espírito Santo. Uma rede, um cansaço, um jogo, nos tira da presença do Senhor e do propósito estabelecido. Ah, mas às vezes eu estou 24 horas dentro da igreja, pastor. Às vezes nós podemos descansar, amém? Mas é por pouco tempo. Mas nós não estamos fisicamente dentro da igreja, mas ainda nós continuamos conectados a Ele, mesmo estando de férias, irmão. Às vezes nós tiramos férias de tudo, não oremos nem em casa. E aí que entra a influência das coisas da carne. Quando eu deixo de buscar em casa, eu começo a ficar frio, gelado, com preguiça de ir no culto. Vai estar lá o pastor chato lá, o gordinho chato, o grandão chato, não gosto dele. Irmãos, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. E esse a ver com ele é o que nos faz mover. É esse que tem me movido nesses últimos dias. Não tem nada a ver comigo, é só com ele. E quando nós entendemos que nós entramos nesse ambiente, nós sabemos que ele tem o melhor para nós, amém? Para mim, para a sua casa, para o seu dia a dia. Mas quando eu não estou conectado no Espírito, tudo me distrai. Tudo me leva à distração. E às vezes o culto, estava neutralizado. Estava tudo neutralizado. Sabe por quê, irmão? Não era o culto, era você. O problema não é o culto, o problema não é os músicos. O problema é você. Você que ainda está manifestando coisas da carne. Mas quando você começa a entender, você começa a manifestar as coisas do Espírito. Aí você vem aqui e começa a decolar, dando glória. Tá uma perseguição. Glória a Deus. Ai, amanhã eu tenho que pagar não sei quanto. Amanhã eu não tenho dinheiro para isso. Deus vai fazer. Esteja conectado com Ele. Ai, irmão, não tem.
Irmãos, enquanto nós vivemos ainda aqui na terra, nós estamos sujeitos a tudo. Poderemos morrer de doença? Sim, mas mesmo assim, se a doença chegar a nos atingir, me atingir, nós temos que continuar dando glória a Deus ainda, falando dele, para os outros, dizer que mas tu está doente, como é que tu está falando de Jesus? O meu corpo pode estar enfermo, mas o meu espírito está conectado com ele, e se ele vive, eu também viverei. Isso que nos impulsiona, mano. Vida de relacionamento, a luta do espírito contra a carne. A luta sempre vai ser constante, irmão. Você vai sair daqui a pouco, você sai com um carro aqui, ó, daqui a pouco um maluco corta a tua frente. Aí daqui a pouco, se você não está no espírito, você vai xingar o cara. Eu já saí do culto, já xinguei cara de motorista também. Por quê? Mais na carne que no espírito, irmão. Ou daqui a pouco você vai chegar em casa, vai discutir com a esposa, vai discutir porque o teu filho não parou, ou o irmão te cumprimentou, você vai gerar uma discussão. Está na carne ainda, irmão. Não há mais tempo para essas coisas, irmão. Há tempo para nós nos relacionar cada vez mais com Ele. Quando essas coisas aparecerem, essas distrações, elas vão simplesmente ser distração, mas nós não vamos entrar nela. E nós vamos viver aquilo que o Senhor tem. Nós vamos ter o potencial de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Você nasceu com propósito? Nasceu. Até agora você talvez não viu se concretizar. Sabe por quê? Deus, ele lança a palavra. Mas tem um detalhe. Toda palavra lançada, ela precisa de uma ação. Qual é a ação? Você tem a palavra. Talvez a promessa ainda não se cumpriu, porque você não teve a ação de entrar na palavra. Você entendeu isso? Não? Posso falar de novo? Toda ação, ela precisa que nós entramos nela. Toda palavra, nós vamos ter a ação de entrar. Se você não entrar, se você não perceber, você continua parado esperando. Senhor, é hoje, é esse ano 2021 vai ser. Irmãos, a ação. Você tem que ter ação no Espírito de tomar ela e entrar. Aí vai acontecer a tua promessa, a tua palavra. Talvez você recebeu uma palavra 10, 15 anos atrás e não se aconteceu nada. Então, se movimente no Espírito, que as coisas vão acontecer. Levou 15 anos, mas vai acontecer talvez em uma semana, um dia, um mês, em uma hora, ou quando você chegar em casa a coisa aconteceu. Conectado no Espírito, irmão. Conectado no Espírito. Vida no Espírito nos traz satisfação dia após dia. Eu perdoo mais, eu amo mais, eu vivo mais. Tem dificuldade? Tem, mas eu continuo amando, perdoando, vivendo mais intensamente no Senhor. Porque é frutos do Espírito. É frutos do Espírito isso. Aleluia. Oh, irmão. Deus, Ele quer cada vez mais nos levar a este lugar de relacionamento. Mas não é por força e nem por violência. É quando você convida verdadeiramente o Espírito Santo a habitar e se relacionar e te fundamentar na palavra. Isso te traz fortalecimento, uma vida diária no relacionamento com Ele. Oh, e as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser claras, evidentes. Aí a gente não se preocupa mais com as bênçãos, nós se preocupamos primeiro as coisas com o reino, né? A palavra do Senhor diz: buscai primeiro a minha promessa, depois do meu salário aumentado, eu irei à casa do Senhor. É assim? Não. Buscai primeiro o reino, buscai primeiro e as demais coisas. Para que nós vamos botar os bois na frente das carretas? Irmãos, o nosso papel como filhos é entender que nós temos um pai, e este pai, ele quer sempre nos abençoar, amém? Mas para nos abençoar,
nós temos que obedecer os seus princípios. Se nós formos filhos rebeldes, nós não temos direito à herança. Mas se nós somos filhos obedientes, nós temos sim o direito à herança que tem nos guardado em nome de Jesus. Essa é a verdade que o Senhor tem estabelecido. Nós só vamos usufruir do Senhor se nós obedecermos. Se coloca em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Aleluia.